Olá, essa é a segunda parte da aula 2 sobre dinâmica, onde nós vamos estudar nessa videoaula a lei fundamental da dinâmica, também conhecida como segunda lei de Newton. Então a gente definiu lá na primeira aula o que era a quantidade de movimento, que dizia pra gente o momento linear de uma partícula, que era o produto da massa vezes a velocidade. Agora a gente está preocupado em saber o que acontece com o corpo quando a gente aplica uma força sobre ele. O que é a força? É o resultado da interação de um corpo com o meio externo. Alguma coisa exerce uma força sobre um objeto e essa força vai repercutir num efeito sobre o ponto de vista do movimento. Esse efeito vai ser de alterar o estado de repouso ou o estado de movimento desse corpo. O que a segunda lei de Newton diz pra gente é que a força aplicada sobre um corpo é igual à variação da quantidade de movimento desse corpo, a variação temporal da quantidade de movimento. Então, o efeito de se aplicar uma força sobre um objeto é o efeito de provocar uma mudança na quantidade de movimento. Então, lembre-se que para mudar a quantidade de movimento, a gente precisa alterar a velocidade das coisas, né? Colocar algo em repouso, tirar algo do repouso, ou colocar em repouso, ou aumentar ou diminuir a velocidade. A taxa de crescimento ou a taxa temporal com que isso acontece define o que a gente chama de força resultante, né? A força atuando sobre o corpo. Lembre-se que o momento linear ele é o produto da massa com a velocidade. Então, escrever que a força resultante é a variação temporal da massa pela velocidade, né? Pelo menos nos casos em que a massa se mantém constante, a gente pode tirar essa massa aqui fora da derivada, e isso aqui fica que a força resultante é a massa vezes a derivada da velocidade em relação ao tempo. Mas a derivada da velocidade em relação ao tempo é o que a gente conhece por aceleração, lá da cinemática, né? E daí a gente escreve aquela famosa formulinha de que a força resultante é a massa vezes a aceleração. Essa equação, tanto a primeira quanto a segunda, que são equivalentes no caso em que a massa é constante, fornecem uma ponte entre o que a gente chama de cinemática e dinâmica. Do lado esquerdo, nós temos a força. Do lado direito, nós temos a aceleração. Força é o resultado da interação de dois corpos, de como que as partículas interagem uma com a outra. Aceleração é aquela grandeza lá da cinemática, né, que está relacionado com velocidade, que por sua vez está relacionado com a posição. Então, a aceleração fornece aqui uma maneira de fazer a ponte com a cinemática. Se a gente sabe como que as coisas interagem, a gente sabe a aceleração e com isso a gente sabe como o movimento acontece, sabe a cinemática das coisas. Então, por isso que a segunda lei de Newton é tão importante, porque ela dita essa regra, essa lei de como que a cinemática das coisas vão acontecer. Lembra que a única coisa que a gente sabia é que aceleração, velocidade e posição estão relacionadas uma com a outra. Mas não tinha nada pra gente que falava por que a aceleração de uma coisa era diferente da aceleração de outra coisa, a velocidade de um corpo era diferente da velocidade de outro corpo. Os motivos que fazem com que as coisas sejam diferentes são dinâmicos. O motivo é a força aplicada. O que faz com que um sistema físico seja diferente de outro sistema físico é a força aplicada, a maneira como eles interagem, que é o que é representado na forma de força resultante nessa equação. Note que se nessa equação a gente fizer a força resultante igual a zero, ou em outras palavras, isso significa que não tem força, né? Não tem interação com o meio externo, isso significa que a aceleração vai ter que ser zero. Se não tem força, não tem aceleração. Se não tem aceleração, os corpos continuam no estado inicial deles. Se está em repouso, continua em repouso. Se está em movimento retilíneo uniforme, continua em movimento retilíneo uniforme. Então, isso reproduz novamente o que a gente já sabia lá da primeira lei de Newton, né? Que quando não tem interação, ou seja, quando a força resultante é zero, a aceleração vai ser zero. O que está parado vai ficar parado, o que está em movimento retilíneo uniforme vai continuar em movimento retilíneo e uniforme. Os tipos de forças que podem acontecer, que é tipicamente o que vai fazer diferença de um sistema físico para o outro, são várias, são bem distintas.
existem alguns exemplos, né? Um tipo de força que pode acontecer é quando a gente vai lá e empurra alguma coisa. Quando a gente vai lá e empurra um carro, existe uma força que aparece ali que é uma força de contato, é alguém empurrando um objeto. Ou então, eu poderia, ao invés de puxar um objeto, empurrar um objeto, eu poderia puxar ele por meio de uma corda. Amarro uma corda no objeto, numa caixa, e puxo essa caixa. Então, essa força ela é transmitida por meio da corda. É uma força de tração. Nós chamamos essa força de tração porque ela precisa desse meio para se propagar, a corda. Né? É uma força que puxa a caixa por meio da tração. Outro tipo de força que pode acontecer também é uma força de atrito. O que é a força de atrito? É a força resultante da interação do objeto que está em movimento com o chão ou com a superfície o qual ele desliza. Se essa superfície for uma superfície áspera, essa superfície vai oferecer uma resistência ao movimento dos objetos. Então essa resistência é expressa na forma de uma força, chamada de força de atrito. Outro tipo de força, força da gravidade. A força responsável por fazer as coisas caírem. A gente dá um nome para ela, é a força da gravidade. Força de uma mola. Se a gente pega uma mola, um elástico, e estica esse elástico, a tendência natural é dele retornar para a posição original. Então, existe uma força tentando fazer esse elástico voltar à posição original dele. Essa força a gente chama de força elástica, um outro tipo de força. Quando um objeto está sobre uma mesa, esse objeto está fazendo força sobre a mesa. Em particular, porque ele está sob a ação da gravidade, então a gravidade está puxando ele para baixo, mas a mesa está impedindo ele de continuar caindo. Né? É como se a gente pegasse o caso dessa maçã e colocasse uma mesa aqui em cima, aqui embaixo. Né? Se eu colocar uma mesa aqui, a mesa vai impedir a maçã de cair, porque ela vai ficar em cima da mesa. Então, existe uma força que vai contrabalancear a força da gravidade, que é a força normal. Essa força é uma força de resposta da superfície. Então, quando a gente aplica uma força sobre uma superfície, não necessariamente horizontal, mas qualquer tipo de superfície. Se a gente aplica uma força, essa superfície se deforma e essa deformação cria uma força do tipo elástica, que tende a tentar fazer a superfície voltar para a posição original dela, dando origem a essa força que a gente chama de força normal. O nome normal é porque as forças que as superfícies reagem, elas são sempre perpendiculares à superfície, por isso o nome força normal, sempre formando um ângulo de 90 graus com a própria superfície. Outros tipos de força. Força de origem eletromagnética. Quando duas cargas elétricas são colocadas próximas uma da outra, elas vão interagir uma com a outra. E essa interação pode ser uma interação tanto atrativa quanto repulsiva. Se as cargas elétricas tiverem mesmo sinal, como é o caso do exemplo aqui, duas cargas de sinal negativo, a tendência é delas se repelirem. Então, a interação elétrica aqui é uma interação repulsiva. Se, por outro lado, forem colocados cargas elétricas de sinais contrários, a força elétrica é atrativa. A tendência natural é delas se atraírem, das cargas elétricas se atraírem, se elas forem diferentes. A mesma coisa acontece com fenômenos magnéticos, né? A gente tem um ímã. Um ímã é uma fonte de campo magnético. Quando a gente coloca dois ímãs próximos um do outro, eles podem tanto se repelir como se atrair. Isso depende da polarização, da polaridade que eles são colocados em contatos. Então, quando dois polos iguais são colocados próximos um do outro, por exemplo, aqui temos o polo norte de um perto do polo norte do outro. Iguais se repelem, assim como nas cargas elétricas, né? Iguais repelem. Já se os polos são trocados, são colocados invertidos, né? Sul perto do norte, a tendência natural é de atração, assim como a carga elétrica. Se as cargas são diferentes, a tendência é de atração. Então, todos esses aqui são tipos específicos de forças. Força de contato, de tração, elástica, força eletromagnética. Cada uma dessas forças aqui em particular tem a sua própria teoria, tem a sua própria fórmula. Mas todas elas obedecem à segunda lei de Newton. Seja lá qual for a força em consideração, se a força for elétrica, magnética, elástica, normal, a força sempre vai estar relacionada com a aceleração por meio da segunda lei de Newton. Força é igual a massa vezes aceleração.
Não interessa qual tipo de força aparece aqui. Sempre está relacionado com aceleração por meio dessa expressão. Na natureza, existem 4 tipos de força conhecidos. Todas aquelas forças que eu mostrei para vocês ali como exemplo, elas se encaixam em uma dessas 4 categorias aqui. Então, todas as forças conhecidas na natureza resumem-se a uma dessas 4. São elas as forças eletromagnéticas, como é o caso da força elétrica, força magnética, né? A força da gravidade, a força gravitacional, e esses 2 tipos de forças aqui que são forças interatômicas, que são forças responsáveis pela coesão do núcleo atômico, que são chamadas de força elétrica, força fraca e força forte. Mas qualquer força que a gente puder imaginar e que a gente vê em qualquer lugar, vai ser sempre uma desses 4 tipos de força aqui. São chamados de forças fundamentais. Não significa que existem 4. Significa que existem 4 fundamentais. Existem muitas outras, mas todas essas outras são casos específicos de alguma dessas 4 aqui. Isso aqui só para efeito de curiosidade, a gente nós não vamos nos ater a estudar as forças fundamentais da natureza, mas só para a gente saber, são 4. Na próxima videoaula, nós vamos estudar o que acontece quando 2 partículas interagem uma com a outra. Nós vamos estudar a interação de pares de partículas.